Gente, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você tá vendo esse vídeo. E hoje você não leu o vídeo, não leu o título errado, não, é isso mesmo. Quebra de paradigma, Osho traço pé pequeno. Grazi, mas que doideira é essa? Vou explicar. Eu comentei com vocês que o que me fez retomar o canal foi justamente a leitura do livro do Osho. Ele tá até aqui, mas hoje eu não vou entrar fundo nele. Eu vou fazer essa correlação para a gente começar esse trabalho realmente de quebra de paradigmas, para aí a gente entrar nesse estudo e vocês também estarem preparadas. Por isso que eu vou contar um pouco para vocês. Quando nós nascemos, imagina uma caixa vazia. Assim é a nossa cabeça, como uma caixa vazia, ela não tem nada. E à medida que vamos crescendo, aprendendo, evoluindo, dando os passos, comer, andar, engatinhar, sentar, falar, dar os primeiros passos, aí você cresce, vai para a escola, vai para uma religião, vai capturando os princípios, valores certo e errado dos seus familiares, enfim, você vai se moldando, essa caixa vai enchendo. Dentro dessa caixa nós temos conteúdo, temos informações, temos princípios, valores, virtudes e crenças. E aí, à medida que nós vamos crescendo, à medida que você vai conseguindo aperfeiçoar a sua habilidade de comunicação, toda vez que você se choca com essa crença ou com algum tipo de crença, você dá um passo para trás. Opa, isso não bate com os meus valores. Valores esses, reforço diversos. Não mata, não rouba, monogamia, bigamia, enfim. Para uns é certo, para outros são errados. Algumas coisas bíblicas, algumas coisas sociais, algumas coisas familiares, enfim. De onde elas vêm, de onde elas saem, isso não importa agora. Quando a gente bate com essas crenças, a gente se choca. A gente fala, opa, isso tá errado. Isso não bate com os meus valores, né? Eu, particularmente, eu nunca fui uma pessoa, assim, de julgar estilos de vida das pessoas, não. Uns gostam de arroz, outros gostam de feijão, fulano quer ser assim, eu não. Mas eu tenho as minhas crenças. Eu sempre tive uma cabeça mais aberta, mas eu tinha as minhas crenças. Há 1 ano e meio, mais ou menos, eu comecei esse processo de expansão de consciência. Isso tudo ficou ainda melhor para mim, porque eu fiquei mais leve, mais livre e cada vez mais eu julgo menos. Cada vez mais eu olho com um olhar menos crítico para as coisas e tento me posicionar como indivíduo, né? De forma individual, cada um tem a sua e eu com a minha e fulano com a dele. Ouvindo os vídeos da Maya Andrade, eu tenho uma amiga que também é muito estudiosa, ela indicou esse livro. Essa minha amiga também ama o Osho. E eu já conheci o Osho por essa fama de ser polêmico. Osho é polêmico, Osho é isso. Eu falei assim, vou dar uma chance para esse camarada aí. Quero ler, quero ver qual é a desse cara. Aí eu comprei o Sete Fala, que é um livro de uma consciência. Comprei o Limite Zero do Joe Vitale, que eu já recomendei ele em vídeos anteriores, e comprei esse na Amazon. Vou até deixar o link dele aqui, se alguém for curioso, feito eu. E aí, eu comecei a ler o livro. Quando eu cheguei na terceira, quarta página, eu não vou me recordar, mas eu vou fazer um vídeo sobre ele, eu vou falar pra vocês. Eu já tomei aquele pé atrás com o homem, sabe? Falei, meu Deus do céu, esse cara é muito louco. Falei, esse cara não é polêmico, esse cara é louco. Continuei. Eu fui batendo tanto de frente com as coisas que ele falava que eu não consegui terminar de ler. Eu falei, eu vou dar um tempo. Fui ler o Limite Zero, porque nada acontece por acaso. O Limite Zero me deu várias lições, inclusive de que somos autorresponsáveis, que as coisas não chegam até nós aleatoriamente, nosso Deus, que as coisas não chegam até nós aleatoriamente. Cabelo precisando lavar. Então eu não tenho uma forma que põe que ele fica bom. Que não chegam até nós e que a gente tem que aprender a lidar com essas limitações para a gente poder evoluir. Que a gente tem que aprender a olhar para dentro para a gente poder evoluir. E aí eu fiquei também preparada, porque o livro Limite Zero, ele faz uma varredura dentro de você e ele te dá uma amplitude de visão imensa. Não vou focar no Limite Zero aqui agora. E aí eu terminei o Limite Zero e falei assim, eu vou
devorar esse livro. E eu não dei continuidade, eu comecei a ler de novo. Gente, assim, é como jogar água no fogo. Eu comecei a ler o livro de novo com outra percepção. Eu comecei a ler o livro com outra leitura. Não porque eu passei a concordar com o que ele falava. Eu dei a chance de entender um ponto de vista diferente do meu, uma crença diferente da minha, um princípio e um valor diferente do meu, com a visão aberta, com a mente aberta. Não que eu tenha que concordar, mas entender. E no final desse livro, porque eu não queria mais parar de ler, ele se tornou o meu livro favorito. Ele agora está entre os meus tops. Porque não porque eu concorde, mas é porque ele veio me dar o ensinamento de entender uma forma de pensamento que não é igual à minha e de expandir os meus conceitos, aqueles conceitos que são diferentes dos quais eu já tenho. Então eu comecei a ter uma visão muito mais ampla das coisas, especialmente daquelas que chocam comigo. Então esse foi o primeiro ponto. Falei, pô, caramba, esse cara não tá de todo errado. Não bate comigo, mas ele tá certo. Pô, ele é muito prático. Pô, ele é isso. Pô, ele é aquilo. E às vezes, quando eu comecei a ler, esse tema é tema de um livro, eu achei ele contraditório, mas eu falei assim, pra você ver como que no fundo ele tem razão. É no pouco, é no mínimo, que a gente faz muito. Não vou dar spoiler, porque a gente vai devorar esse livro daqui pra frente. E ele se tornou o meu livro favorito, eu tô realmente apaixonada. E da mesma forma, como a gente se esbarra em crenças, como a gente tem aquela visão parece que temos uma viseira, somos adestrados, somos condicionados a essas crenças que vieram de trás, que somos educados a isso, a gente tem uma certa dificuldade de sair dessa zona, de sair desse lugar, dessa forma de pensamento, por ser ingrato, por ser errado e principalmente por ser pecado. Sabe? Então ele abre muito a sua mente, ele abre muito a sua visão, porque ele tem uma forma muito prática. E aí, para confirmar essa experiência pessoal com o Osho, veio o filme Pé Pequeno. O Pé Pequeno também foi uma indicação de uma live da Maya Andrade. É um filme em forma de desenho animado. Vou dar só uma pincelada para vocês entenderem, porque só de eu contar você vai entender. Principalmente essas pessoas que têm crenças limitantes à religião. Essa forma religiosa da coisa. Porque eu aprendi que religião e espiritualidade são duas coisas totalmente diferentes. Você ser religioso e você ser espiritualista, ser uma pessoa espiritualizada, é uma coisa totalmente, são caminhos totalmente opostos. E aí te tira essa cegueira. O Pé Pequeno mostra a história eles chamam os Yeti, né? Mas é aquelas do Abominável Homem das Neves. Eles vivem em uma comunidade lá em cima das nuvens, no gelo, e eles têm as leis dele, que tem aquele senhor, que eles falam que eles são regidos pelas pedras, pelas leis das pedras, que no nosso caso seria a Bíblia, que seriam os princípios, os valores que seus pais, a sociedade, sei lá, te impõem. E eles acreditam que a vida é aquilo ali, é daquele jeito, é aquela forma, de acordo com aquelas regras, e que não existe nada além daquilo. E um dia um deles estavam lá pra... Saiu, foi fazer alguma coisa, eu não lembro o que, resumindo mesmo, tá? Pra você assistir o filme. Ele encontra um pé pequeno, que somos nós humanos, né? Que somos bem pequenininhos em relação a eles. E aí ele fica apavorado porque ele descobriu que existe um pé pequeno. E o pé pequeno para eles é como se fosse uma suposição e que fosse o diabo para nós, um extraterrestre para nós. E aí ele volta e conta aquilo e ninguém acredita no que ele fala, porque aquilo é um absurdo o que ele fala. E sempre tem aquele grupo do contra, a filha, inclusive, desse senhor, ela é uma estudiosa porque ela acredita que existe outro mundo, que existe esse pé pequeno, e eles vivem dentro daquele grupinho jovem deles,
procurando a respeito do pé pequeno. Quando ele contou, eles trouxeram ele para esse mundo para poder ir atrás. E eles embarcaram nessa aventura de ir atrás dos pés pequenos. E eles, quando o pai descobriu que eles foram atrás, que ele resgatou e viu mesmo o pé pequeno, ele levou ele para dentro de uma sala secreta que tem lá e mostrou para ele que os pés pequenos são a origem de todo mal, que os pés pequenos querem acabar com a raça deles, eles são cruéis, que eles são isso, que eles são aquilo. Fez aquela lavagem cerebral na cabeça dele e ele acreditou. E aí, nessa busca com aqueles jovens, eles foram atrás dos pés pequenos. Quando eles chegaram aqui na Terra, que eles descobriram esse mundo, todo da mesma forma que eles, nós humanos também assustamos muito quando vimos. Então o pessoal começou a tirar, achando que eles eram do mal. Olha aí, a quebra de paradigma, a falta de comunicação, a ignorância, né? E virou aquela guerra, e no fundo, no fim, a filha foi descobrir que, quando um pé pequeno foi tentar salvá-los, que ele queria era salvar, que eles tinham, os humanos tinham a impressão deles a mesma que eles tinham de nós. Então, o que veio esse filme a calhar? Eu falei bem en passant para você entrar lá e entender. O que quebra a ignorância é o conhecimento. Né? Todos os grandes autores, best-sellers falam isso. O pai da ignorância chama-se conhecimento. Quer educar a sua ignorância é conhecimento. Então, o que é? Eles julgavam que nós humanos éramos inimigos. E nós sempre achamos que um extraterrestre, né? Se aparecer um alien aqui na sua frente, você vai achar que ele é um inimigo. Temos, por falta de comunicação e falta de conhecimento, parecia que estávamos entendendo a mesma língua, mas não falávamos a mesma língua. Eles ficavam questionando, por que você está fazendo isso comigo? Falta de comunicação. Quando chegou lá, todo mundo se defender, julgando que o outro era mal, todo mundo julgando errado. E no fim viveram todos muito bem, felizes, quando entenderam que os humanos queriam proteger os aliens. E tiveram a oportunidade de conviver com uma raça, com uma espécie que não era igual à sua. Então, na hora que eu acabei de ver o filme, eu falei assim com o Felipe, viu, Felipe, quanta coisa a gente aprendeu? A gente aprendeu que a gente não pode julgar o que a gente não conhece. A gente não pode julgar na primeira impressão. A gente tem que ter diálogo, a gente tem que aceitar o ponto de vista do outro, nós temos que procurar conhecer pontos de vista diferentes de nós, até para não que tenhamos que concordar, mas tenhamos que respeitar. Quantas coisas novas existem que a gente não conhece. Gente, foi tanta lição que eu tirei desse filme, mas especialmente no fim de tudo, nós não podemos viver regidos em cima de regras. Não existem verdades absolutas. E foi aí que eu falei para ele, na mesma hora, eu falei com meu marido, inclusive, que até há pouco tempo eu falava muito com o Felipe a respeito daquele Deus de cajado que castiga, que Deus castiga, que Deus castiga. E esse filme, como o Osho, vieram me dar uma lição, assim, muito simples, que sempre esteve na cara e a gente nunca deu conta. Nós temos catolicismo, várias religiões, né? Catolicismo, o evangélico, o espírita, né? E na denominação evangélica tem várias linhas, né? Batista, Assembleia, Presbiteriana, enfim, não vou aprofundar nisso porque é uma coisa que eu não domino. Cada um tem uma interpretação diferente da Bíblia. Concorda? Então, por que a gente tem que ter essa verdade absoluta dentro de nós mesmos? Vamos entender as outras. Você não tem que concordar, vamos entender. Porque na hora que essa comunidade de pessoas que viviam lá em cima, que elas achavam que eram só elas, dentro das leis dela, entenderam que existem outras espécies, que elas não são ruins como eles pensavam, eles rasgaram a pedra deles, que seriam, né? Porque não existe aquela verdade absoluta. Existem outras possibilidades que vão te expandir pessoal, espiritual, social, familiarmente. Porque Einstein dizia, né? A mente, depois de expandida, ela não reduz nunca mais. E quando você
pega um conhecimento desse, aliado com o filme daquele, a sua vida nunca mais é a mesma. Eu acho que eu só vou conseguir, vocês só vão conseguir o que eu tô falando, entender o que eu tô falando, quando você vê o filme e na hora que a gente aprofundar nesse livro. Porque eu não vou fazer a leitura do livro. Eu vou tentar pegar os pontos mais contrastantes para mim e que eu vejo que são mais tradicionais, comuns a todos, sabe? Pra gente poder aperfeiçoar, para que você também expanda a sua consciência, para que você também tenha esse olhar mais amplo, esse olhar mais generoso e esse olhar mais complacente com você, com suas crenças, de não se cobrar e se marretar tanto, quanto você aceitar o ponto de vista do outro. Eu tenho uma amiga, até um depoimento rápido e pessoal, ontem, né, não sei quando você tá vendo, a gente tá nessa época de pandemia, teve uma live da Marília Mendonça. E até há pouco tempo ela era da igreja, ela não misturava com quem bebia, ela não aceitava determinadas coisas, aquela igreja super. E ela era aquela pessoa cheia de crença, aquela igreja assim, super. A gente bebia uma cervejinha, ela não misturava, ela não gostava de palavrões, enfim, dando uma resumida. De repente ela começou a beber um vinho. Aí depois ela ficou um tempo sumida, tinha uns dias que eu não encontrava com ela. Ela falou que trouxe para Rodrigo uma taça de presente, falou que estava bebendo uma cerveja. E quando foi esses dias, falou, me contando ontem, né, na hora da live, ela me ligou assistindo uma live da Marília Mendonça. E assim, Grazi, mas ela voltou, ela foi beber, isso é um retrocesso? Não é. O que aconteceu com ela? Ela quebrou um paradigma. Mas você tá achando uma evolução ela começar a beber? Não. Mas olha a expansão de consciência dela. Olha quanta coisa ela deixou de viver e quão mais leve ela tá de ter saído daquela distração, porque ela vivia comandada pelos princípios, pelas diretrizes que o pastor dava. O pastor falava, todo mundo tinha que falar amém. Hoje não é porque ela bebe, porque ela ouve sertanejo, é porque ela é livre. Ela expandiu a consciência dela e eu tenho certeza absoluta que isso refletiu em todas as esferas da vida dela. Ela não viveu regida, ela viveu livre, de acordo com os princípios, os valores do que ela acha certo, não o que ela é imposta a fazer, o que ela foi imposta a seguir uma vez que ela optou por uma religião. Ela estava seguindo os moldes de uma religião que não estava fazendo sentido para ela. E quantas vezes a gente vive num relacionamento abusivo, numa religião, que você não sabe o que você está fazendo ali. Eu não tô falando que você não tem que seguir uma religião, que você não tem que ir para a igreja, que você não tem que ter suas crenças, mas elas têm que fazer sentido para você. E quando você expande a sua consciência, você tem a opção de escolha. Você não fica mais com aquela visão, pô, isso faz sentido para mim, isso não faz, então é aqui que eu vou seguir. Não, isso é certo para mim, isso não é, então é aqui que eu vou ficar. E isso é lindo, isso é libertador, isso faz toda a diferença na vida da gente. E em cima disso eu vou falar depois de um outro tema que foi um divisor de águas para mim, depois que eu vi um divisor de águas de uma outra pessoa. Tá? Mas eu vou ficar aqui que esse vídeo vai ficar muito grande, nós falamos de muita coisa. Conta pra mim qual foi a sua experiência, o que você achou e o que você queria que a gente aprofundasse aqui. Quais os caminhos que você queria que você quer que nós dê... Quais os caminhos que você quer que a gente siga aqui nesse canal e vamos falar de temas polêmicos desse livro, tá? Beijo, até a próxima.